Dia, amadas, graça e paz a todas vocês. Voltando aqui, né, para aprender um pouco mais do Senhor. Como eu havia falado, acho que há umas 2 semanas atrás, né, estava pedindo orientação do Senhor, de como fazer, né, por onde começar, para que a gente pudesse continuar com esses momentos, né, onde a gente é ensinado, a gente ouve a palavra do Senhor, onde eu posso falar algo que o Senhor falou ao meu coração, você pode meditar aí na sua casa o que o Senhor quer falar ao seu coração através dessa palavra, né? E eu creio que isso é de Deus, né? Por isso eu vou continuar fazendo. Então, aquelas que tiverem ouvidos, ouçam, né? E o Senhor, ele pediu para que eu começasse em Apocalipse 2, né? E para a gente compreender algumas coisas que o Senhor quer movimentar no nosso coração em primeiro lugar, para que Ele possa nos guiar para um lugar novo que Ele está nos levando, né? Eu creio nisso, eu falo para vocês e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Eu creio sobre um avivamento que está vindo no Brasil. Eu creio que isso virá através da vida das mulheres a princípio. Mas nós que somos mulheres dentro da nossa casa, temos nossos esposos, temos os nossos filhos, e nós servimos na igreja, nós servimos na comunidade. Então eu creio nesse mover, eu creio. Né? Existem tanta coisa sendo movimentada no mundo espiritual, eu creio nisso. E eu falo para vocês, o meu coração ele tem ardido por esse movimento, por esse avivamento que o Senhor está trazendo. E eu quero mais, né? O que eu testemunhei para vocês lá no retiro é que o ano passado isso começou a movimentar no meu coração, né? De eu querer mais do Senhor, conhecer mais, estar mais na presença dele. Porque, né, eu falei assim, nossa, já está passando a minha idade, já faz tantos anos que eu estou na presença do Senhor, mas tem algo mais, eu quero mais do Senhor. Eu não quero só passar por essa vida, né, e vou para a eternidade. Não, eu quero viver a presença do Senhor aqui, genuinamente com Ele. Então, passei a buscar mais. O intuito é passar para vocês isso, que vocês comecem a buscar mais. Não estou falando que vocês não buscam, não é isso. Mas essa busca que o Senhor tem alinhado nesses dias, nesses últimos tempos, ela é grandiosa, é maravilhosa. Eu não sei se vocês já ouviram falar do avivamento da Rua Azusa. Se não conhecem, vão procurar o que significa isso. Mas existe um cheiro de avivamento no ar, né? E assim, o meu coração, ele tá ardendo pelo Senhor, porque eu sinto esse cheiro. E o que eu quero, como eu falei aí no devocional agora, né? É ser referência, não ser influência, né? Eu quero passar para vocês o que eu tenho vivido diante do Senhor para que vocês tenham essa busca diante do Senhor, porque eu não quero ouvir falar, olha, no Brasil aconteceu um avivamento em 2025, sabe? Em 2026, não quero. Olha, eu não estava no meio disso, eu não senti. E a palavra que o Senhor orando hoje de manhã, ele falou assim, olha, eu vou ajuntar todos os povos da terra. Então não se preocupe com isso. Não se preocupe aonde você está. Você só esteja na minha presença, que quem vai fazer esse ajuntamento sou eu. Então, eu aqui na minha casa, tão pequena, mas a minha busca pelo Senhor tem que ser grande. Né? Essa presença, a gente tem que ansiar por ela, a gente tem que desejar, mas não só isso, né? A passagem que o Senhor deu aqui para que a gente possa começar é que a gente tem esse amor explodindo dentro de nós. E assim, eu não falei assim, eu estou pensando nisso e é por isso que eu vou falar sobre essa passagem. Não, hoje eu sentei aqui nessa mesa com Jesus e falei, Senhor, me dá essa sabedoria que vem do Senhor, esse discernimento do Senhor, como estava escrito no devocional. Porque eu não quero isso só para mim, eu quero para outras pessoas. Porque o que eu estou vivendo com o Senhor é tão maravilhoso. A única coisa que eu quero é me prostrar aos teus pés e te adorar. E eu quero tanto que a minha casa participe com isso. O meu esposo, os meus filhos, a minha igreja, os meus irmãos participem de tudo isso.
crendo que o Senhor vai nos ajuntar para algo maior, em nome de Jesus. Amém? E assim, né, quando o Senhor me levou a essa passagem, né, de Apocalipse 2, eu falei, Senhor, mas isso já foi falado pela nossa irmã Juliana, né, há uns cultos atrás, quando ela ministrou. Foi falado, né, o irmão Domingos fez uma pequena citação. A irmã Nathalie veio e falou sobre isso, né, uma das passagens era essa. E o Senhor veio me chamar a atenção para essa passagem novamente. E eu falei, amém, né? Isso é só Deus testificando e um Deus tão maravilhoso. Sabe que eu ouvi um louvor essa manhã que falava assim, olha, a graça está de frente com você. E eu sinto a graça de frente com a minha vida nessa manhã, porque eu não merecia. Nós não merecemos a graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. E se Ele vem tocar no mesmo assunto, é graça dele. Porque Ele poderia virar e falar: oh, eu sou soberano, eu sou dono de todas as coisas, eu não vou ficar falando em cima da mesma coisa. Mas olha o Pai bondoso que Ele é, que derrama graça sobre as nossas vidas. E Ele vem falar hoje em Apocalipse 2, Ele fala a carta à igreja de Éfeso. O anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Senhor, falando para as nossas vidas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Então, o Senhor, Ele olha para a minha vida e olha para a sua vida e Ele tem enxergado. Ele tem enxergado as obras que nós temos feito, né? E que ninguém sabe, só Ele sabe, né? O trabalho árduo que nós estamos fazendo, seja na nossa casa, como esposa, como mãe, né? Como lá fora, trabalhando em algum lugar, servindo dentro da igreja. O Senhor sabe que às vezes nós temos feito coisas arduamente, tem sido, né, uma coisa que é difícil para a nossa vida, mas Ele sabe que nós temos feito esse trabalho árduo. E Ele fala, e a sua perseverança. O Senhor conhece que nós não temos desanimado, que nós temos sido perseverantes nas situações, que nós ouvimos dele e sabemos que ele vai cumprir a palavra que ele prometeu. O Senhor nos conhece, olha que coisa linda. Cada vez que estamos fazendo uma obra, cada vez que temos um trabalho que falamos, olha, não queria fazer isso, mas eu vou no nome de Jesus. Ou quando a gente persevera mais uma vez, a gente perdoa mais uma vez, a gente fala assim, não, eu vou andar mais uma milha com essa pessoa, né? Se deu um tapa do lado direito, oferece a outra face, o lado esquerdo. Se roubaram a tua túnica, dê também a capa, né? O Senhor fala isso para nossa vida, que Ele conhece. Tudo que nós temos feito, pensado, andado, o Senhor sabe das nossas vidas, né? A gente não precisa ficar, ó Senhor, olha eu aqui, tô fazendo obra, Senhor, olha o que eu tô fazendo trabalho, tá sendo difícil para mim. Pai, eu tô aqui perseverando. Não, o Senhor conhece. Ele tem visto tudo isso e com certeza ele tem se alegrado de tudo isso. E ele fala mais, ele fala: "Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Ou descobriu que eles eram impostores." Olha só o que o Senhor fala, que ele sabe também que nós não temos tolerado as coisas ruins, que hoje a gente sabe da palavra dele, a gente já sabe o que vem dele e o que não vem dele, o que é realmente palavra da verdade, o que são profetadas. Ele está falando que, olha, eu conheço vocês, eu sei que vocês estão conseguindo já discernir algumas coisas. Olha, o Senhor, né, é um pai tão amoroso que ele vem e fala: olha, eu tô vendo vocês. Mesmo que homens não falam, Deus, o nosso pai fala: olha, eu tô vendo vocês. Eu tô vendo, né, que vocês não estão aí se chegando mais essas pessoas que são impostoras, que vocês estão saindo de perto, não estão só lá murmurando, brigando, né, falando de religião. Não, vocês não estão mais nessa parte.
Glória a Deus! Nós subimos um degrauzinho para Deus e descemos para a honra e glória do nome dele. Isso é maravilhoso, né? O Senhor fala que ele não está deixando de ver a nossa vida, ele está vendo a nossa vida, né? E mais ele fala: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Olha que coisa maravilhosa a gente saber que o nosso Deus tem visto que nós temos perseverado e mais que nós suportamos certos sofrimentos por causa do nome dele. Né? Quantas vezes nós somos insultados, somos confrontados, somos apontados, mas a gente tem se calado por causa do nome dele, é o nome dele que tem valor, né? E a gente não tem desfalecido. Essa semana veio uma pessoa aqui mexer no meu ar-condicionado, né? Que estava com algum barulho aqui, fazendo algumas coisas, a gente chamou essa pessoa. E o Márcio começou a conversar com ele e eu estava só na cozinha ouvindo, né? E o Márcio comentou: ó, veio uma pessoa aqui, né? E essa pessoa mexeu no ar, mas não ficou bom. E ela falou que era esse problema e ele foi embora. E não ficou bom. E eu tentei ligar para essa pessoa, liguei para essa pessoa. Uma hora era um motivo, outra hora outro motivo. Ele perdeu as contas de quanto ele ligou para essa pessoa, né? E, e aí o Márcio ainda comentou assim, né? Eu precisava que voltasse. Essa pessoa me deu garantia, mas essa pessoa não voltou. Já fazem quase 8 meses ela não voltou. E o Márcio comentou, ó, e pior, é um conhecido meu. E é um conhecido da minha igreja. E essa pessoa, na hora, ela virou para o Márcio e falou assim, olha, é essa pessoa que o senhor está falando? E o Márcio falou, é dessa pessoa. E esse moço falou assim, eu conheço essa pessoa. Essa pessoa não dá para falar bem dela, não dá. Porque eu já tive uma situação com ela também. Eu chamei ela para ir até. Ele falou: eu não sou cristão, não tenho religião, ele falou. Né? Não sou ateu também. Mas o que aconteceu comigo? A minha sogra, ou é a sogra ou a mãe que ficou doente, e a mãe ou a sogra conhecia essa pessoa. E ele falou: olha, eu chamei, vai até o hospital, né, orar com a minha mãe, minha sogra, vai lá orar com essa pessoa, ela tá doente. E essa pessoa se comprometeu, falou: não, pode deixar que eu vou. E a pessoa não foi. Passou um tempo, a mãe ou a sogra dessa pessoa faleceu. E ele mandou mensagem novamente: olha, você pode vir fazer, né, a celebração do culto aqui, né? Ele falou: não, pode deixar, eu vou. E ele não apareceu no velório. Então, olha só a testemunha dessa vida para esse moço. Aí o Márcio virou e falou assim: olha, é uma situação muito difícil, né? Mas isso acontece entre o povo de Deus. Mas que você não perca a direção de buscar a Deus, porque é isso que você precisa fazer. Porque essa situação é triste, mas vai buscar a Deus. Então, é isso, né? A gente tem perseverado, suportado certas coisas no nome de Jesus, não no nosso nome mais. Porque a gente sabe, né, que essa exposição do lado mal, né, acaba afetando Jesus e não a nossa vida, porque é o nome dele. Então, que a gente possa prestar atenção, porque o Senhor sabe que a gente tem perseverado, suportado sofrimentos por causa do nome dele, e não tem desvalecido, a gente não tem parado, né? O nosso pastor fala, ó, se cansar, descanse, mas nunca pare, né? Então, olha só o que o Senhor fala, que ele sabe de tudo isso, ele olha para a nossa vida e ele enxerga todas essas coisas que nós temos feito. Mas aí no 4 ele vem e fala assim, olha, que tem algo contra. Ele fala contra você, porém eu tenho visto. Né? Ele sabe de tudo que a gente faz, né? Ele tem um coração voltado para nós e falado, olha, eu sei de tudo. Mas como pai que eu sou, eu preciso falar algo para vocês. Tem algo contra a vida de vocês. Gente, olha, eu não sei vocês, mas eu vejo isso como um amor tão grande, um amor tão tremendo pelas nossas vidas, porque ele é soberano. Nós já aceitamos, confessamos ele como nosso pai. Então ele pode falar assim: olha, vocês já sabem.
Por que que eu, o Todo-Poderoso, preciso pedir amor para vocês? Eu que dei o meu filho, meu único filho, em amor a vocês. Eu amei vocês primeiro. Então eu vejo Deus falando hoje, nessa manhã, olha, eu amo vocês. Eu não precisaria pedir o amor de vocês de maneira alguma. Eu sou soberano. Mas Ele, como Pai, derrama dessa graça na nossa frente nessa manhã, falando assim: olha, tem uma coisa contra vocês e eu preciso falar, porque eu não quero que isso acabe com vocês. Ele fala: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu não sei vocês, mas eu consigo me lembrar do meu primeiro amor, porque eu tinha 27 anos quando eu conheci esse Jesus. E eu lembro que eu trabalhava numa firma e era de uma pessoa, né, que também era cristã. Mas era aquilo, né? Era cristã. Mas não tinha Jesus no seu coração, não tinha Jesus como prioridade. E eu era nova convertida e eu olhava para aquilo, eu falava: Senhor, como pode? E o Senhor falava assim para mim: olha, você está no primeiro amor, vem, come a minha palavra, come. E eu li a Bíblia o dia inteiro no meu trabalho, o dia inteiro, o dia inteiro. E eu fui conhecendo a verdade. E eu falava: Senhor, eu não vou me corromper como essa pessoa que já faz anos que é convertida, Senhor. Eu não vou me corromper, eu quero o Senhor, eu quero. Então eu amava, eu comia, eu falava pro Márcio, né? Porque quem foi primeiro fui eu. E, né, parando um pouquinho isso aqui, eu volto a falar para vocês. O Senhor está chamando as mulheres. Quem foi que foi ao túmulo de Jesus no domingo, na primeira hora do dia? Quem estava ali no túmulo buscando Jesus? Era as mulheres. Nós não estamos dizendo que o sacerdote sobre a nossa vida, que é o nosso esposo, que eles não têm a autoridade e legalidade que Deus deu a eles. Não é isso. Mas o Senhor está nos chamando pela sensibilidade que nós temos, nós mulheres. Então as mulheres foram ao túmulo de Jesus e falaram: olha, ele não está aqui, mas cadê o meu mestre? E o Senhor aparece a elas e fala: vai e conta para eles. Fala para eles esperarem, mas eu já ressuscitei. Então o Senhor está nos levantando, mulheres, Ele está nos chamando. Está nos chamando do mesmo jeito que Ele chamou Esther. O Senhor está nos alertando que o Senhor está fazendo um movimento. Por isso Ele quer que nós, mulheres, voltamos a esse primeiro amor. Porque se nós voltarmos ao primeiro amor dentro da nossa casa, é impossível nós não contagiarmos os nossos esposos, os nossos filhos. Eles vão ver isso na nossa vida. Porque nós não queremos só correr para Jesus, para esse primeiro amor. Peraí, eu ouvi aqui, eu tenho que correr. Não, a gente quer levar a nossa casa junto. Eu quero levar isso para vocês. É o que eu tenho vivido, é isso que eu estou passando para vocês, porque o Senhor está nos chamando, falando: ó, você abandonou o seu primeiro amor. Como que era o seu primeiro amor? Né? Como que eu posso continuar meditando? Como era o meu primeiro amor? Como? Né? Vocês podem reparar e lembrar. Quando a gente estava nesse primeiro amor, né, da aceitação, de confessar, de ser batizado, como milagres aconteceram na nossa vida. Bastava a gente falar: Senhor, eu preciso disso, era derramado. Né? Então a gente vê muito isso acontecendo na vida dos novos convertidos, né?
O Senhor derrama muito fácil, por quê? Acabou de aceitar Jesus, está ali debaixo do trono da graça. E conforme nós vamos caminhando e crescendo, o Senhor vai fazendo com que a gente pare de beber o leitinho e comece a comer comidas sólidas. Então começa a demorar um pouco mais aquilo que nós pedimos ao Senhor. O Senhor vai nos alinhando, vai nos ajustando, vai nos polindo para aquilo que nós estamos pedindo, Ele possa derramar sobre a nossa vida. E esse primeiro amor, ele fala, né? Abandonou. E é mais, olha como esse pai é tão amoroso. Ele fala, ele nos dá instruções para que a gente possa voltar a esse primeiro amor. Ele fala, lembre-se de onde caiu. Senhor, quando foi que eu comecei a me esfriar? Quando foi, Senhor? O que eu coloquei no lugar desse primeiro amor? O que tomou o teu lugar? O que tomou a tua presença na minha vida? Para vocês, eu posso falar o que tomou esse lugar durante um tempo na minha vida. A ansiedade, a correria do fazer. Não adianta nada ter obra se não tem esse primeiro amor. Não adianta. E o primeiro amor, né, é aquilo de você, do seu esposo chegar em casa e você falar, olha, eu fiz uma comida que você gosta. Como foi o seu dia? Eu posso te auxiliar em alguma coisa? Né, os seus filhos chegarem, os pequenos, vamos fazer dever, vamos, mas vamos ter um momento de comunhão, de brincadeira, vamos sentar, vamos fazer um devocional junto. Os filhos adolescentes, olha, o que você está sentindo, meu filho? Eu não vou menosprezar, mas eu vou colocar dentro de você a palavra do Senhor, eu vou semear, eu vou orar junto e isso vai passar. Né, os filhos casados, intercessora. Gente, olha quanta coisa o primeiro amor traz para a nossa vida. A gente não perde tempo com as raposinhas, com as coisas tão pequenininhas, não. A gente olha para Jesus, né? E a gente lembra, se a gente fala, Senhor, então tá bom, o Senhor tá falando para mim me lembrar de onde eu caí, me faz lembrar. O Senhor sabe exatamente onde foi, porque olha, Ele dá dicas. Primeiro eu lembro. Depois que eu lembro, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ele fala: olha, se arrepende. Tá bom, você se lembrou? Agora se arrepende e começa a praticar de novo. As obras, aquilo que você anseia no teu coração, não tem pecado você fazer, mas pratique com esse amor que é por mim, é acima de todas as coisas. Se eu lavo a igreja, né? Se eu coloco lá a ceia, né? Se eu recepciono as pessoas, pode fazer obra, pode fazer. Vai fazer missões, vai fazer evangelismo, mas coloque o primeiro amor, me ame. Você vai ver como essas obras vão ser feitas, o que elas vão gerar. Daí ele, olha, ele dá instruções, né, nos dá dicas do que fazer, e ele ainda falou, olha, eu vou te falar ainda se você não fizer o que vai acontecer. Fala se não é um pai tão bondoso, tão amoroso. E ele fala, se não se arrepender, virei a você e tirarei o candelabro do lugar dele. Então, o que acontece? O Senhor fala, olha, eu te dei a dica, vai lá, procura, volta. Mas se a pessoa falar, eu não quero nem saber, vou continuar do jeito que eu tô, aí me deixa assim mesmo, o Senhor fala, olha, eu não vou deixar sobre a sua vida a minha luz, eu não vou deixar, porque é o meu nome que vai estar por aí. Então, né, as pessoas vão olhar para você e não vai mais ver a luz de Cristo. Aquilo vai se apagando cada vez mais. E por mais que você possa bater e falar, eu sou cristão, as nossas atitudes, nosso falar, nosso vestir, tudo, né, é referência para as pessoas olharem e falar assim, olha, aquela ali é uma filha de Deus. Né? Assim, o interessante de tudo isso, né, que o nosso pai, ele vem e fala, olha, não vai dar mais, não vai dar mais. Ele não veio com o dedo acusando, ele não está nos julgando, ele é um pai amoroso que nos mostra por onde estamos indo, o que precisa ser feito e ainda nos fala, olha, se você não quiser, tudo bem, mas eu vou tirar a luz, porque não dá para treva e luz caminhar junto. Olha que pai. E ele fala, olha lá, depois que ele mostra o caminho, nos fala o que ele vai fazer, ele ainda fala assim, ó, mas há uma coisa a seu favor.
Olha que coisa linda, gente. Não, só um pai faz isso. Há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio, né? Como já foi ensinado aqui, os nicolaítas, eles adoravam os deuses, né? É, aceitavam e ainda falavam, tá jóia, aí a imoralidade sexual, né? Então era um povo que realmente eles faziam tudo errado ali, e Deus odiava aquele povo. E aí ele fala assim, ó, mas vocês eu sei, ó, vocês têm uma coisa boa, vocês, né, odeia. Então o Senhor fala assim, olha, tudo eu tô vendo. Então o que vocês têm de bom, o que não tá muito bom, aquilo que vocês fazem como eu mando, eu tô vendo tudo isso. Mas eu quero deixar um alerta para vocês, né? Olha lá, né? Daí no 7 ele fala assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só, o nosso Deus fala: olha, se você tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo, porque tem gente que tem ouvido tapado para o Espírito Santo e fala: não, isso aí é coisa da minha cabeça, não foi Deus que falou isso para mim, não. Ele está falando: ouça, por quê? Aqueles que vencerem, ele dará o direito de comer da árvore da vida. E essa árvore da vida está onde? Está lá no céu com Deus, onde ele está preparando uma morada para nós. Então ele fala que se a gente fazer isso que ele está falando aqui, a gente vai viver lá eternamente com ele. A gente vai estar lá no céu comendo dessa árvore da vida eternamente. Gente, eu não consigo olhar para essa carta, né? E a gente vai dar continuidade. Onde Deus for direcionando, eu vou colocando para vocês, né? Como uma carta de amor, né? Se a gente for olhar por um outro lado, os olhos humanos, nossa, Deus está acusando. Não, Deus está falando, olha, eu amo a vida de vocês e eu quero o amor de vocês. O que eu consigo sentir nessa carta é o Senhor falando: eu quero o amor de vocês, eu anseio por esse amor de vocês a cada dia, né? A totalidade de cada dia. Não é uma quarta, não é um domingo, não é um encontro de mulheres, não é um retiro. Não, é a cada dia, em cada atitude nossa. Deus é maravilhoso, não é? E eu espero que o Senhor fale ao coração de vocês, que hoje vocês possam meditar nessa passagem, né? Ouvir o Paizinho, o Abba Pai, falando ao nosso coração, né? Ministrando ao nosso coração o que Ele quer falar com a gente hoje. Olha que coisa linda, gente. É maravilhoso. Amém? Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vem trazer, Senhor, essa alegria dentro do nosso coração, essa paz, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor. Pai, nessa meia hora que passamos aqui, Senhor, uma ouvindo a outra, Senhor Deus, as nossas situações lá fora, às vezes tribulações, às vezes contendas, desemprego, necessidades que temos, Senhor, todas elas, Senhor, foram dissipadas, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. Porque a tua palavra, ela nos enche, Senhor, ela transborda dentro de nós, Senhor. Ela faz, Senhor, com que aquilo que não existia comece a existir. Que é esse primeiro amor por ti, Senhor, essa paixão, Pai, por estar com o Senhor a cada dia, Senhor Deus. Pai, obrigado porque os teus olhos estão sobre a minha vida e a vida das minhas irmãs, Senhor. Onde o Senhor nos sonda, onde o Senhor nos olha, Pai, e sabe, Pai, naquilo que nós temos passado, o que temos pensado, Senhor. E o Senhor, Pai, tão bondoso que vem e fala: ó, presta atenção, isso aí não, vem para mim, fica perto de mim, né? Que eu vou fazer você receber a coroa da vitória, porque eu te amo e eu preciso do teu amor. Senhor, nós te amamos, Senhor, e obrigado, Senhor, por trazer essa palavra tão maravilhosa para a nossa vida, Pai. E que durante todo o dia, Senhor, o teu Espírito Santo tenha a liberdade de nos falar, Pai, nos mostrar aonde caímos, nos mostrar aonde esse amor começou a ficar tão pequeno, tão frio, Senhor, para que a gente possa se arrepender, Senhor, diante de Ti e começar novamente uma nova caminhada com o Senhor, Pai, para sermos cheios do Senhor. O que nós queremos, Senhor, é a
tua presença, Senhor. Pedimos, Senhor, o teu avivamento, Senhor. Avivamento nada mais é, Senhor, do que aquilo que estava morto voltar à vida, Senhor. E declaramos e profetizamos, Senhor, que na nossa casa, nos nossos lares, Senhor, na nossa vida, Senhor, aquilo que estava morto, Senhor, vai ter vida novamente, Senhor. Como naquele vale de ossos secos, Senhor, nós profetizamos, Senhor, que o Senhor irá gerar vida, Senhor, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Queremos ser mulheres, Senhor, que estamos atentas, ouvindo, Senhor, o som já da chuva chegando, Senhor, para molhar essa terra seca, Senhor. Declaramos no Brasil, Senhor, que essa terra é tua, Senhor. O Brasil é do Senhor, Pai. Nós declaramos, entronizamos, o Brasil é de Jesus Cristo. E o Senhor vai começar na nossa nação, no meio das mulheres, a levantar mulheres ousadas, corajosas, Senhor, que declaram a tua palavra, Senhor, dentro primeiro das suas casas, nos seus lares, nas suas famílias, que nós entronizamos o Senhor, Jesus Cristo, na nossa casa e de nós para fora de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, o teu avivamento, Senhor, em cada uma de nós, Senhor. É em nome de Jesus, Senhor, que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.